Olá, meus queridos irmãos e amigos do Seminário Paulo Leivas Macalão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Jaime Júnior, é um prazer estar contigo agora nessa nova matéria que é Evangelhos. Trata da vida, da biografia, da obra, dos milagres, dos ensinos de Jesus Cristo e com certeza é um dos melhores temas a ser estudado, né? Os ensinos e a vida de Jesus. Esteja conosco atento, aprendendo, recebendo do Senhor Jesus parte dos seus ensinos, edificando a sua fé naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez. É um prazer estar conosco e estar nos acompanhando em mais essa aula. Deus te abençoe. E agora vamos estudar sobre o Evangelho de Lucas. Lucas é o evangelho mais completo dos evangelhos sinóticos e ele também é o mais volumoso do Novo Testamento. O livro apresenta uma narrativa histórica, tendo Jesus Cristo como perfeito homem. Lembrando uma coisa muito importante, que cada evangelho tem uma proposta. Enquanto, por exemplo, o livro de Mateus ele tem a proposta de apresentar Jesus como o rei dos judeus, o livro de Marcos tem a proposta de apresentar Jesus como servo perfeito, o livro de Lucas tem a proposta de apresentar Jesus como o homem perfeito. Nesse sentido, Lucas tem essa proposta, então, de apresentar Jesus como o homem perfeito, o filho do homem perfeito. E um dos detalhes com relação ao Evangelho de Lucas é que ele não pertencia ao grupo dos apóstolos nem discípulos de Cristo. Ao que se depreende, ele se converteu posteriormente e, a partir daí, passou a se dedicar à obra de Deus. E nessa escolha, ele passa a ser o companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, com quem foi de grande serventia para o apóstolo Paulo e também com quem Lucas aprendeu muitas coisas a respeito da vida e da obra de Jesus. Portanto, o destino do livro do Evangelho de Lucas, ele é destinado essencialmente, primordialmente aos gregos. Lembrando também que cada evangelho, então, tem um destinatário. Nós lembramos, então, que o Evangelho de Mateus ele é destinado aos judeus. O Evangelho, segundo escreveu Marcos, é destinado ao povo romano. O Evangelho de Lucas é destinado ao povo grego, cujo ideal era de melhorar o homem moral, intelectual e fisicamente, chegando ao homem perfeito. Mas, assim como os judeus fracassaram em obter a salvação por meio das leis cerimoniais, os gregos fracassaram em obter essa salvação por meio da sua cultura e da sua filosofia. Vendo a impossibilidade de salvar a humanidade por meio da educação, muitos filósofos gregos viram que a sua única esperança de salvação era a vinda de um homem divino, razão pela qual Lucas expõe a Jesus como o perfeito homem divino, representante e salvador da humanidade. Vamos ver aqui algumas indicações internas do livro, algumas evidências internas do livro que comprovam que o público do Evangelho de Mateus eram os gregos. Primeiro, as qualidades do autor, já que Lucas, como se acredita, era grego e também um homem culto formado, ele era médico. Pelo arranjo da obra que foi elaborada de forma mais metódica sobre a vida de Jesus, a sua história, seus ensinos e o seu ministério, revelando ter sido a obra de um pensador destinada a um povo filósofo e meditativo. O estilo do Evangelho de Lucas era atraente e cheio de eloquência poética. Quando nós lemos ali os cânticos presentes no Evangelho de Lucas, nós temos ali o cântico de Maria, temos o cântico de Isabel, temos aquela profecia também ali de Zacarias, descrito de uma forma poética, muito bem elaborada, e pelas omissões de partes judaicas.
pouco ou nada se encontra no livro acerca das profecias do Antigo Testamento, o que ocorre também ali no Evangelho, segundo escreveu Marcos, já que eles são gentios e não estavam nem sempre inteirados acerca da vida religiosa judaica ou da sua literatura. Lucas é o evangelho que apresenta algumas particularidades. Vamos ver aqui que ele registra alguns fatos que nenhum outro evangelho é informado. Por exemplo, nós temos ali os eventos que envolvem o nascimento de João Batista, né? Os outros evangelhos até mencionam João Batista, mas no evangelho de Lucas, já que ele fez uma pesquisa acurada, muito profunda sobre tudo aquilo que envolvia a vida de Jesus e o seu ministério, no evangelho de Lucas, ele remonta o seu princípio ao nascimento de João Batista, o contexto do seu nascimento e a missão de João Batista, que era preparar o caminho para Jesus Cristo. No livro de Lucas, nós encontramos a anunciação aos pastores pelos anjos, a apresentação de Jesus no templo e ali o encontro que os pais de Jesus tiveram com Simeão e com Ana. Nós encontramos ali os cânticos de Isabel e de Maria, e é o único que registra alguns acontecimentos da infância de Jesus. Além disso, Lucas registrou a primeira mensagem divina desde o tempo do profeta Malaquias, 400 anos antes de Cristo. Naquela profecia foi profetizado acerca da vinda do profeta Elias, que o próprio Jesus identificou que esse profeta seria João Batista. E nós encontramos ali também, quando do nascimento de João Batista, que o anjo apareceu para Zacarias, nós vimos uma profecia que esse menino haveria de nascer e que esse menino, já numa profecia vindo da boca de Zacarias, que esse menino haveria de ser profeta do Altíssimo e que haveria de vir na frente dele. Nós encontramos ali uma coisa que devemos destacar também, é que em relação às diferenças entre a genealogia que está no Evangelho de Mateus e a genealogia que nós encontramos em Lucas. Como nós sabemos, o público de Mateus era judeu, então a genealogia ali apresentada foi segundo a ascendência de José, em que ele vai chegar até Abraão, demonstrando a linhagem real de Jesus Cristo. Já no livro de Lucas, o autor vai procurar a linhagem de Maria, já que, como Jesus foi gerado do ventre de Maria, o autor quer provar a origem humana de Jesus Cristo. Assim como os demais evangelhos sinóticos, Lucas retrata o ministério de Jesus na Galileia, mas suplementa o relato de Mateus acerca dos chamados dos primeiros discípulos, registrando o milagre da pesca milagrosa. Então, ele dá um pequeno detalhe de como, em que contexto ocorreu a chamada dos primeiros apóstolos. Em Lucas, capítulo 8, versículo 1 a 3, ele nos proporciona um conhecimento do ministério das mulheres com relação ao Senhor Jesus, mencionando alguns nomes das mulheres que ajudaram no seu sustento. Então, Lucas dá esse destaque sobre a importância e o papel que as mulheres desempenharam durante o ministério terreno de Jesus Cristo. E nós vemos que Jesus, quando ele foi rejeitado em Samaria, ele passa a dedicar parte do seu ministério na região da Pérea. E naquela região, ele vai comissionar 70 dos seus discípulos, de 2 em 2, para a evangelização, indicando que as cidades da Pérea não evangelizadas tinham uma certa urgência da parte de Jesus em que eles quis essa evangelização ocorre, né, que havia uma necessidade de um maior número de discípulos, inclusive para que isso ocorresse, porque Jesus já estava na iminência do fim do seu ministério. E ele queria então que aquela evangelização ocorresse de maneira mais rápida possível, assim como também Jesus muitas vezes ensinou que nós devemos orar para que o Senhor envie
obreiros para a sua seara. Já que ela estava madura, havia muitas pessoas a serem alcançadas, mas eram poucos, e são também poucos até hoje, os obreiros que se dedicam a essa chamada. Como nós encontramos nos demais livros, também no Evangelho de Lucas nós encontramos muitas parábolas. E no Evangelho de Lucas contém 29 das 40 parábolas atribuídas a Jesus nos Evangelhos. Entre elas, mais de um terço própria e encontrada especificamente no livro de Lucas. E nós temos várias delas, mas algumas se destacam, né? São as mais pronunciadas, mais ensinadas e conhecidas. Nós temos a parábola do bom samaritano, temos a palavra do filho pródigo, temos a palavra do homem rico, né? Do rico e de Lázaro, do fariseu e do publicano, entre outras que se destacam. Mas, no contexto dessa parábola do bom samaritano, há sempre uma oportunidade para o ensino de Jesus, e naquele contexto, Jesus foi perguntado sobre qual eram os mais importantes, os maiores mandamentos. E Jesus destacou ali que, já que eles eram judeus, Jesus destacou o que eles sabiam, que o maior dos mandamentos era amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus acrescenta também que o segundo mandamento, e muitíssimo importante, é que deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. E os judeus, mais uma vez colocando Jesus ao próximo, queriam saber e perguntaram para ele quem seria o seu próximo, a quem eles deveriam amar, já que Jesus sabia de um profundo sentimento de rejeição dos judeus pelos samaritanos. Jesus, sabendo então dessa rejeição em que eles tinham para com o samaritano, Jesus apresenta então para apresentar essa parábola em que mostra que um judeu foi assaltado e que nesse assalto, quando os assaltantes deixaram aquele judeu ferido e o deixaram só no caminho, foi então ali passando por ele um sacerdote, depois um levita, e que nenhum dos dois procurou saber sobre o estado daquele homem, nem se preocuparam. Mas, por fim, Jesus fala que um samaritano foi passando e que aquele samaritano, sim, se preocupou com o estado daquele homem, não perguntando se ele era judeu ou não, e ajudou, curou as suas feridas, levou a um lugar em que ele pudesse ser tratado. E ao perguntar para aqueles homens que haviam perguntado quem era o próximo, Jesus retrucou a pergunta, perguntando para eles, quem foi o próximo? E os judeus, na sua dureza de coração, ainda mantendo o seu ódio contra os samaritanos, não falaram que o próximo ali era o samaritano, que falaram só que foi aquele que usou de misericórdia. E Jesus respondeu que eles deveriam fazer o mesmo. Jesus, então, aproveitou essa parábola do samaritano para deixar claro que o nosso próximo são todas as pessoas que estão à nossa frente, independente da sua raça, da sua origem. Na parábola, então, do samaritano, o próximo perfeito foi o samaritano, e aquele a quem devemos amar é qualquer pessoa, não interessando a sua situação. Já na parábola do rico insensato, Jesus censura a cobiça. Mas na parábola da ovelha perdida e do filho pródigo, lá do capítulo 15, todas as parábolas ali têm a mesma ideia, ou seja, a perda, a restauração e a alegria. Ensinam o amor de Deus para com os pecadores. Então, nessas duas últimas parábolas aí, a tônica é a alegria no reino dos céus, até da parte dos anjos, quando um pecador se converte. E o grande amor de Deus e o grande interesse de Deus na restauração do perdido pecador. E também aqui encontramos no Evangelho de Lucas a crucificação e a ressurreição de Jesus, os eventos que sucederam para que ocorresse a sua crucificação. Antes ali nós vemos a entrada de Jesus sobre Jerusalém, entrando ali nas portas de Jerusalém e lançando o seu lamento. Jesus chorando diante da rejeição daquele povo ao enviado de Deus.
profetizando também o juízo de Deus sobre Jerusalém. E esse juízo viria na forma da destruição da cidade dos judeus pelos romanos e a expulsão dos judeus que haveriam de ser espalhados por todas as nações. E isso devido à sua ignorância espiritual por não conhecerem o tempo da sua visitação. Uma oportunidade estava sendo dada aos judeus quando Jesus se apresentou e eles rejeitaram essa oportunidade. Portanto, o juízo de Deus estava vindo. Após Jesus ter sido preso, ele foi examinado por Pilatos e após então enviado a Herodes, governador da região da Galileia, diante do qual Jesus ficou em silêncio. Nós vimos ali que quando Jesus está perante Herodes ali por curiosidade, não por desejo de conhecer a Deus e não por nenhum respeito a Jesus Cristo. Ele fez várias perguntas e Jesus, sabendo que aquelas perguntas não tinham um propósito real de conhecer a verdade, Jesus preferiu ficar em silêncio. Isso atraiu o desprezo de Herodes, que o devolveu a Pilatos, dizendo que não havia encontrado nele crime algum, mas a partir daquele momento, então, Jesus teve o seu destino selado, que era a sua crucificação. E no evento da crucificação, em que Jesus está ali entre dois homens, nós temos ali também um reflexo, uma analogia sobre as duas classes que aqueles homens representam. Aqueles homens representam, primeiro, ambos são pecadores e condenados pela mesma lei e pela mesma pena. Ambos, a atitude de cada um estaria para decidir o destino de cada um na eternidade. A escolha que cada um teria ali para com Jesus iria definir o seu destino. Graças a Deus, nós vimos que um daqueles homens ainda se arrependeu a tempo, falou com Jesus e recebeu de Jesus a promessa de estar com ele no paraíso. Mas, infelizmente, o outro ladrão, que representa também o grupo da humanidade que rejeita Jesus Cristo, aquele homem continuou zombando e rejeitando a Jesus Cristo, selando o seu destino eterno de perdição e condenação. E passamos agora a estudar o Evangelho de João. E nós temos ali o próprio apóstolo João como seu autor, apesar de em nenhum momento encontrarmos ele ali se referindo como autor, mas algumas evidências internas do livro comprovam ter sido ele, João, o autor desse livro. O destino desse livro, do Evangelho de João, é para a igreja em geral. O Evangelho de João ele é distinto dos evangelhos sinóticos, como nós já vimos anteriormente, porque ele segue uma estrutura diferente em relação ao conteúdo e aspectos do ministério de Jesus. Ele apresenta um acervo de testemunhos para provar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas Jesus também é o próprio Deus. Por isso ele inicia o seu evangelho quanto à origem de Jesus lá na eternidade, ao contrário de, por exemplo, de Mateus e Lucas, que dão conta da genealogia de Jesus. João apresenta a origem eterna de Jesus, no capítulo 1, versículo 1, quando ele nos informa que no princípio ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Essa é a origem de Jesus Cristo. Jesus é o próprio Deus, o Verbo de Deus. Ele foi escrito com a finalidade de promover a vida espiritual da igreja, apresentando assim os detalhes mais íntimos da vida de Jesus, verdades mais profundas. João desfrutava de maior intimidade com o Mestre e também pertencia àquele círculo íntimo de Jesus. Todos nós sabemos, que havia 3 pessoas que Jesus destacou para estar mais perto dele, que era Pedro, João e Tiago. De todos os apóstolos, ele foi o único que permaneceu ao pé da cruz, quando da crucificação de Jesus, e recebeu ali e contemplou algumas mensagens de Jesus antes dele expirar.
Assim como nós apresentamos nos outros evangelhos, vamos ver aqui algumas evidências que comprovam que esse evangelho foi escrito para os cristãos, para a igreja. Primeiro é que ele aborda temas de grande profundidade acerca de Jesus, a sua pré-existência, a sua encarnação, sua relação com o Pai, também o grande destaque que ele dá à obra e à pessoa do Espírito Santo, indicando que o Evangelho de João foi escrito para um povo espiritual. Ou seja, o escritor ele presume que os leitores já estavam familiarizados com os evangelhos sinóticos, de Marcos, de Lucas e de Mateus, e aqui então ele se presta para dar informações mais profundas, mais detalhadas, mais íntimas da vida de Jesus. A única diferença é que ele também, ou seja, diferença ou coincidência com os evangelhos, é que ele também aborda alguns fatos sobre a sua paixão e a sua ressurreição. E vemos aqui que ele aborda alguns aspectos sobre o ministério de João Batista. Primeiro que, assim como nos demais evangelhos, João menciona o ministério de João Batista, atraindo grandes multidões com a sua pregação. Mas ele dá um destaque que outros evangelhos não têm, é que quando ele é interrogado pelas autoridades religiosas a quem ele era, ele deixou claro que ele não era o Messias, mas ele era a voz que clamava no deserto e que estava ali preparando o caminho do Senhor, e que o seu batismo, que ele estava ali ministrando em águas, não era em nada igual ao batismo que ele estava pregando, que seria a vinda de Jesus. O batismo de Jesus seria com o Espírito Santo. O ministério de João Batista, ainda de acordo com o registro do livro de João, constituiu basicamente preparar o coração do povo para receber Jesus, apresentando Jesus a esse mundo como o verdadeiro Salvador. Mas uma evidência que João deixa clara ali acerca do ministério de Jesus, e isso para nós é importantíssimo, para todo aquele que é um seguidor de Jesus, para todo aquele que recebeu dons e capacitação de Jesus, é muito importante nós mirarmos o exemplo de João Batista. Nós vimos num determinado momento em que, quando o João chama a atenção de toda a região da Galileia, da Judéia e daquela região de Israel, quando ele atrai uma grande multidão para a sua mensagem e que ele se submete ao batismo de João, quando Jesus chega agora também, Jesus agora começa a atrair outra grande multidão, e um grande número de pessoas não dirigem-se mais a João para serem batizados. Eles se dirigem a Jesus e aos discípulos que haveriam de batizar. E quando os discípulos de João falaram sobre esse acontecimento, João deixou claro a natureza e o caráter de um servo de Deus. João deixou claro que aquilo ali deveria acontecer, e era para isso que ele deveria vir, para que todas as atenções voltassem para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com relação às multidões que agora iam para Jesus e não para ele, João Batista nos ensina: convém que ele cresça e que eu diminua. Isso é muito importante, porque a tendência humana e os exemplos que nós temos visto são homens e mulheres que são grandes estrelas na igreja, e que, como estrelas, exigem uma atenção, um cuidado, e que sejam atendidos caprichos para que eles possam pregar ou para que possam cantar. Isso, na verdade, é um grande vitupério, é uma grande vergonha para o Evangelho, porque o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, ele procura apontar toda a honra, toda a glória, todo o cuidado, todo o louvor e todo o elogio para a pessoa de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João, ele registra o encontro de Jesus com dois personagens muito emblemáticos: Nicodemos, príncipe dos judeus, e a mulher samaritana. E que nós vemos ali que o Dr. Terry irá apresentar um contraste entre esses dois personagens no seu encontro com Jesus, e como cada um vai reagir
e o que Jesus vai representar para as suas vidas. Por exemplo, nós vemos ali no seu contraste entre os dois, nós vemos que primeiro Nicodemos, um homem, e a mulher samaritana, claro, uma mulher. Nicodemos, um mestre em Israel, e aquela mulher, uma mulher desprezada, uma mulher de má reputação ou uma prostituta. Aquele homem, Nicodemos, um mestre, e aquela mulher, uma mulher desprezada. Aquela mulher veio ao encontro de Jesus ao meio-dia. E Nicodemos vai ter um encontro com Jesus à noite, escondido para que ninguém perceba. Aquela mulher, depois da sua conversa com Jesus, trouxe uma grande quantidade de pessoas a Jesus Cristo. E com relação a Nicodemos, não se sabe se ele levou alguém para Jesus. Os capítulos 5 a 11 apresentam uma série de milagres, alguns encontrados apenas no Evangelho de João. E também encontramos ali uma série de debates dos judeus e com Jesus, bem como discursos de Jesus aos judeus, procurando convencê-los acerca da natureza da sua missão. Mas no capítulo 12 nós vemos o registro dos acontecimentos que retratam a rejeição dos judeus à mensagem e à pessoa de Jesus. As autoridades judaicas, o povo, inclusive os próprios irmãos de Jesus o rejeitam. Mas queremos destacar que o ensino de Jesus sobre os efeitos da sua morte que haveria de acontecer teriam como consequência o juízo vindouro, a derrota de Satanás e o meio de atrair toda a humanidade enferma pelo pecado a Jesus Cristo. O Evangelho de João se destaca pela ênfase contra o ensino de Jesus contra o tríplice ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo haveria de vir ao mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E também nós encontramos no Evangelho de João, como os demais, a questão da humilhação e a glorificação de Jesus Cristo. O Evangelho de João apresenta detalhes da sua entrevista com Pilatos, que foi advertido para sua esposa para não se envolver em julgar aquele homem de forma errônea, e ele não encontrou em Jesus nenhum motivo para a condenação e fez várias tentativas para livrá-lo, mas cedeu diante da ameaça dos judeus em denunciá-lo contra o imperador. João apresenta outro detalhe em relação à crucificação de Jesus que não se encontra em nenhum dos outros evangelhos. Primeiro, a inscrição na cruz com motivo da acusação, que era Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Também a partilha dos vestidos de Jesus, a recomendação da sua mãe para João, para que João a recebesse como a sua mãe e ela recebesse a João como seu filho. As duas palavras da cruz, a abertura pela lança ali no lado de Jesus, em que Jesus foi ferido, ali no lado em que junto com o sangue também jorrou água. E o fato dos seus ossos não serem quebrados, para que se cumprisse a profecia de que nenhum dos seus ossos haveria de ser quebrado. Depois da ressurreição de Jesus, ele se manifestou várias vezes. E no livro de João, nós vemos aqui ele destacando a aparição de Jesus a Maria Madalena, aos apóstolos, com Tomé estando ausente, e depois novamente aos apóstolos, com Tomé estando presente, e depois aos 7 apóstolos ali naquela pescaria, em que ele vai ter uma conversa íntima com Jesus ali na região da Galiléia. E assim, meus queridos irmãos, nós concluímos esse breve comentário sobre os evangelhos, em que tem como principal motivação tornar conhecido aos homens a vinda do Filho de Deus ao mundo, né? Esse Filho de Deus que na verdade é o homem perfeito, é o servo dos homens que veio para buscar e salvar o que se havia perdido, mas ele é o Deus na forma de homem que venceu todos os obstáculos que o homem não pode vencer sobre o pecado, sobre a morte, trazendo então por meio da sua ressurreição a esperança para todos aqueles que nele crêem. Jesus Cristo é o perfeito Salvador do mundo. Ele é a luz que veio iluminar os homens e, conhecendo os seus ensinos, andando segundo os seus caminhos, nós teremos
a luz perfeita e teremos também a vida eterna. Que Deus te abençoe. Leia cada dia mais os evangelhos. Tenha também as palavras de Jesus e os seus ensinos como referencial para andar nessa vida. Assim como Jesus não era desse mundo, apesar dele ser rei, ele disse que o seu reino não era desse mundo. Nós também, como servos de Jesus Cristo, devemos ter em mente que o nosso reino não é desse mundo. Por isso, os nossos valores, as nossas aspirações e as nossas renúncias se devem ao fato de que nós não queremos nada desse mundo passageiro, mas queremos o reino eterno prometido por Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.